Oi, alma bonita! Tudo bem, ser de luz? Acaba de começar o nosso momento de conexão, de evolução e de transformação. É o nosso encontro mágico. E hoje a gente vai falar de pessoas falando sobre despertar e espiritualidade. Já percebeu que tem muita gente falando sobre isso? Quinta dimensão. Eu acho incrível, porque isso significa que muita gente está buscando cada vez mais autoconhecimento, se interessando por espiritualidade, sobre energia, sobre expansão de consciência, mas ao mesmo tempo existe um risco silencioso que poucas pessoas percebem. Sabe qual é? Quando isso acaba se transformando numa competição ou status, que surge o que eu chamo de ego espiritual. Ele existe, ao contrário do que muita gente imagina, o ego não desaparece quando começamos a trilhar um caminho espiritualizado. Verdade, isso aconteceu comigo. Ele pode apenas disfarçar, vestindo uma roupa mais zen, mais consciente, mas no fundo ainda está sendo movido pelo mesmo desejo de se sentir superior ou de ser admirado ou se sentir especial. De uma forma bem simples, podemos dizer que ego espiritual é quando a pessoa se apega à própria ideia dela estar mais evoluída ou mais desperta, como uma forma de reforçar a sua identidade e se sentir melhor que as outras pessoas. Sabe quando alguém fala assim, eu já transcendi isso, você ainda está vibrando na terceira dimensão? Não, eu não me relaciono mais com pessoas que não estão despertas, nem chega perto. Essas frases podem até parecer inofensivas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, carregam uma postura de separação, de julgamento, que é exatamente o oposto que a espiritualidade genuína traz. O ego é parte da nossa mente, ele é responsável por construir a nossa identidade. Aquela que diz, eu sou assim, ele é essencial, mas é a fonte de muitas ilusões. Quando entramos nesse caminho espiritual sem perceber a atuação do ego, a gente acaba criando uma nova identidade baseada em práticas e conhecimentos espirituais ainda muito mais presos à necessidade de validação e comparação. E esse é o ego espiritual. Como que o ego espiritual se manifesta no dia a dia? Talvez ele esteja numa pergunta assim, Thaís, como que ele pode estar acontecendo na minha vida e eu não perceber isso? Se eu tô caindo nessa armadilha? Essa é uma ótima pergunta. Existem sinais comuns que revelam isso e eu vou te dizer aqui. Primeiro, necessidade de provar evolução. Se você é o tipo de pessoa que fica o tempo inteiro falando de espiritualidade, mostrando nas redes sociais cada prática que você faz como se fosse um currículo espiritual. Segunda coisa, desprezo ou julgamento dos outros. Se você olha de cima para quem tá começando ou quem não segue os mesmos caminhos espirituais, considerando essas pessoas menos evoluídas. O próximo, fuga das emoções humanas, achar que por estar mais desperto, você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo, você não pode sentir tristeza. Quando você sente isso, você nega, fingindo um estado de paz artificial. O próximo é competição espiritual, querer sempre mostrar que sabe mais que os outros sobre chakras, meditações, astrologia, que teve experiências mais elevadas que os outros. E o próximo é o isolamento elitista, se afastar de amigos ou familiares que não compartilham das mesmas crenças, julgando que não vale mais a pena conviver com essas pessoas porque elas têm a vibração mais baixa. Tudo isso está ligado ao ego e não ao coração. A espiritualidade verdadeira, ela não separa, ela não exclui, ela não julga, pelo contrário, ela acolhe, ela integra, ela reconhece cada um, porque cada um está no seu tempo vivendo o seu processo. Então aqui fica uma reflexão importante. Por que será que mesmo buscando espiritualidade a gente ainda cai na armadilha de querer se sentir superior? Acontece porque o ego adora ter uma identidade. E quando começamos a nos desapegar de algumas antigas, como sou uma pessoa que sofre, sou alguém limitado, sou vítima, ele logo tenta construir uma nova. Então o caminho espiritual, como todas as suas práticas e símbolos, oferece um prato cheio para isso. Teve um estudo bem interessante conduzido pelo professor Joshua Greene em Harvard sobre moralidade e julgamento. E ele mostra que o cérebro humano ele tem uma tendência natural a buscar pertencimento e grupos que reforçam a própria identidade, ao mesmo tempo que rejeitar ou julgar quem está fora desse grupo. Isso acontece em diversos contextos, religiões, políticas, estilo de vida, e não seria diferente na espiritualidade. Então, quando não percebemos essa tendência, a gente acaba usando a espiritualidade como uma espécie de clube exclusivo, onde só entra quem pensa igual, quem segue as mesmas práticas. E isso, claro, gera separação, arrogância e, sim, gente, solidão. Outro
ponto muito importante é que na nossa sociedade atual é marcada pelo consumo e pela exposição. Até a espiritualidade acabou, de certa medida, se transformando em um mercado, né? Porque hoje tem muitos livros, cursos, terapias. Isso tudo é maravilhoso, desde que seja acessado com consciência, com intenção sincera de evolução. Não como mais um item para tipo ostentar. Já reparou que muita gente posta aí fotos de retiro espiritual, de meditações, de viagens da natureza, lugares sagrados, sempre com aquela legenda de o despertar. Claro que não há problema nenhum em a gente compartilhar esse tipo de coisa. Você quer inspirar outras pessoas, mas é importante perceber quando essa exposição está sendo usada como uma forma de buscar validação, curtidas e status, porque a espiritualidade não é sobre ter ou parecer, mas sobre ser. Se existe uma característica que diferencia a espiritualidade autêntica da que é movida pelo ego, é a humildade. Quem realmente está trilhando um caminho de expansão de consciência sabe que não existe chegada, não existe um ponto final onde você pode dizer, pronto, já evolui. Isso é um processo que vai acontecer a vida toda. E quanto mais a gente avança, mais a gente percebe o quanto a gente ainda tem que aprender, quanto a gente ainda tem que evoluir. Sócrates dizia uma coisa muito boa, só sei que nada sei, porque essa humildade é essencial para a espiritualidade verdadeira. E aqui cabe lembrar uma fala do mestre budista, o Thich Nhat Hanh. O verdadeiro amor é feito de compreensão, compaixão e humildade. Podemos trocar a palavra amor por espiritualidade. E a frase continua fazendo todo sentido. É isso, gente. O desenvolvimento humano se dá em estágios. E em cada um desses estágios é necessário. O problema não é o ego, mas você se identificar. E quando você perceber, já é tarde demais, né? Você já tá aí tomado pelo ego. Inclusive, vocês deram muita ideia. Então, quem não me segue lá no canal do Instagram, Thaís Galassi, oficial, me dá um oi gostoso lá. As pessoas começaram a me mandar mensagens dizendo, Thaís, o que você acha desse mundo louco? Todo mundo postando hashtag gratidão, hashtag ser de luz, hashtag sou isso. Eu achei que valia muito a pena trazer esse conteúdo, essa pauta, porque hoje tá acontecendo muito isso. Despertar espiritual baseado no ego. Então a gente tem que saber diferenciar para não cair nessa armadilha, porque sem querer a gente pode começar a ir por esse viés e aí não é espiritualidade real, né? Que já pode entrar também num assunto que muita gente achar que o despertar espiritual significa se conectar com pobreza. A gente tá falando da parte financeira e não tem nada a ver. Você ser humilde, você trabalhar seu despertar com isso. Muito pelo contrário. Você ter prosperidade em todas as áreas da sua vida é um despertar também. Ser de luz, eu desejo, profetizo e eu decreto que o seu dia hoje seja incrível, cheio de despertar espiritual, com a alma verdadeira. Até a próxima.